Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática Conceitos históricos sobre o Estado e as contribuições do texto hoje são do professor Alexandre Sanches Cunha, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Se observarmos todos os países, constataremos que a noção de Estado e, nomeadamente, as suas dimensões e relações com a sociedade têm sido objeto de análises muitas vezes polêmicas. Ora, o homem, o direito, a sociedade e a política não são estáticos. Mudam constantemente por vários motivos. Neste esteio, o conceito de Estado muda, igualmente, conforme o pensador e o momento histórico e cultural. Neste diapasão, podemos observar vários estados, escravocratas, feudais, capitalistas, comunistas, etc. Convém analisar esta evolução, esta diversidade de conceitos em homenagem ao rigor epistemológico. Notamos uma evolução desde a polis grega, passando pela civitas ou res publica romana. Adentra a Idade Média com a nomenclatura de regnum, burgo, sendo que na Itália renascentista ganha o nome de Estado. Assim, no século XVI, o termo Estado vai se inserindo na ideologia e terminologia de diferentes países. Étata, na França, Staat, na Alemanha, State em inglês e no português e no espanhol, Estado. Aqui o texto trata da evolução do conceito de Estado ao longo da história, destacando a noção de Estado, suas dimensões, relações com a sociedade, que são frequentemente objeto de polêmica. O autor também menciona que o homem, o direito, a sociedade e a política não são estáticos, mudando constantemente por vários motivos, impactando o conceito de Estado, e o que varia efetivamente conforme o pensador no momento histórico e cultural tratado no texto. Vamos então ao nosso próximo slide. É neste período que Maquiavel se revela importante. Foi este pensador, inserido numa Itália esplendorosa no campo das artes e da cultura, que se debruçou sobre o tema. O seu conceito de Estado acaba por ser um dos pontos essenciais e marcantes no seu pensamento. A maioria dos autores atribui a este pensador o fato de ter inaugurado o termo Estado. Para o pensador florentino, os princípios fundamentais de um Estado são essencialmente dois: boas leis e boas armas. O Estado deve, então, objetivar o bem público, porém, nem todos convergem e acertam em definir qual é efetivamente o bem público. Outro objetivo a ser destacado foi o de explicar a origem do Estado, bem como a essência de sua autoridade. O Estado precisa, antes de mais nada e para sua sobrevivência, da obediência irrestrita por parte de seus cidadãos. O Estado, assim, necessita de ordem instituída para existir e caracterizar-se como tal. O poder supremo do Estado, summa potestas, seja na república ou na monarquia, tem suas razões e não pode abrir mão delas em virtude do povo. Aqui o texto destaca a importância de Maquiavel na formação do conceito de Estado, enfatizando que ele foi um dos primeiros pensadores a utilizar o termo Estado, no sentido moderno. Maquiavel, inserido na efervescente Itália renascentista, identificou dois princípios fundamentais para a constituição de um Estado: boas leis e boas armas. Para ele, o objetivo principal do Estado é o bem público, embora haja divergências sobre o que constitui esse bem público. Vamos então ao nosso próximo slide. A tradição histórica aponta como traços marcantes da antiga polis o fato de que os cidadãos tinham participação ativa na condução da coisa pública, a pouca preocupação com o fator territorial, a liberdade garantida aos cidadãos no seio do Estado e diante deste, e a diversidade das formas de governo. A Grécia contribuiu de modo único para o Ocidente. Isto é patente no campo da filosofia, no caso em estudo, da filosofia política e no sistema político e formas de governo. Um dos maiores legados que ainda hoje se revela marcante é a democracia, demos, povo mais kratos, governo. Assim,
A coisa pública, a política, constituía afazeres de todo cidadão livre. A democracia ateniense trouxe à tona o debate público. Isto proporcionou ao cidadão grego a especulação intelectual, como consequência, o questionamento do sistema político, do direito e do próprio Estado. Temos como resultado livros que são importantes para nossa disciplina até os dias de hoje, tais como a República, de Platão, e a Política, de Aristóteles. Aqui o texto destaca as características marcantes da antiga polis grega, enfatizando a participação ativa dos cidadãos na condução da coisa pública. A pouca preocupação com o fator territorial, a liberdade, garantia aos cidadãos e a diversidade das formas de governo. A contribuição da Grécia para o Ocidente é significativa, especialmente no campo da filosofia política e do sistema político. Vamos então ao nosso próximo slide. Vale lembrar, primeiramente, que os romanos conquistaram os gregos. Assimilaram a cultura dos vencidos. Assim, há uma grande semelhança entre o Estado romano e o Estado grego. O Estado romano tem como características o fato de ter desenvolvido a noção de poder político como poder supremo e uno, a nítida e consciente separação entre o poder público e o poder privado e, consequentemente, direito público e direito privado, o reconhecimento do cidadão em votar e ser votado. Com o cristianismo, há uma fusão entre a religião moral nascida na Palestina e o Império Romano, com forte predominação do primeiro sobre o segundo. No medievo, tanto o direito como o Estado estavam intimamente ligados à figura do rei. Vale destacar, no que tange ao Estado, que a Europa estava fracionada em territórios ou feudos. Em cada feudo, o poder era igualmente fracionado e exercido pelo senhor feudal. A figura do senhor feudal ganhou muita importância, pois era ele quem se encarregava da administração, do comércio e da cobrança de impostos. Aqui o texto discorre sobre a assimilação da cultura grega pelos romanos após a conquista, resultando em uma grande semelhança entre Estado romano e grego. Entre as características do Estado romano destacam-se o desenvolvimento da noção do poder público supremo e uno, e a separação clara do poder público e privado, consequentemente, direito público e direito privado, e o reconhecimento do direito dos cidadãos de votar e ser votado. Vamos então ao nosso próximo slide. Kant definia o Estado como a união de um conjunto de homens sob as leis do direito. Na medida em que essas leis são necessárias a priori e deduzidas dos conceitos de direito externo em geral, a forma do Estado é a de um Estado geral como ele deve ser segundo os princípios puros do direito. Essa ideia serve de padrão para a efetiva união dos homens em repúblicas. Foucault sobre o Estado disse: é verdade que o Estado me interessa diferencialmente. Eu não acredito que o conjunto de poderes, que são exercidos no interior de uma sociedade, se resuma completamente ao sistema de Estado. O Estado, com seus grandes aparelhos judiciários, militares e outros, representa apenas a garantia, a armação de toda uma rede de poderes que passa por outros canais, diferentes dessas vias principais. Meu problema é efetuar uma análise diferencial dos diferentes níveis de poder dentro da sociedade. Para Georg Jelinek, o Estado é a unidade de associação dotada originariamente de um poder de dominação e formada por homens instalados num território. Aqui o texto fala sobre Kant, que define o Estado como a união de um conjunto de homens sobre as leis do direito, enfatizando que as leis são necessárias a priori, derivadas do conceito de direito externo. Foucault, por outro lado, vê o Estado como apenas uma parte de uma rede ampla de poderes que operam na sociedade. Ele argumenta que o Estado e seus aparatos judiciários e militares é apenas uma estrutura que garante e organiza essa rede de poderes. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos.
Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.